Fala galera, mais um vídeo chegando pro canal. Este livro aqui agora, Madame Bovary, Gustave Flaubert, ele tá na meta de leitura de 2024. É um vídeo que já está no canal, vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição, caso vocês queiram assistir. São 10 livros ao todo em 2024, esse aqui é o segundo livro que eu estou concluindo. Então, vamos lá? Bora pro vídeo! Primeiro de tudo, antes de a gente começar a falar sobre Madame Bovary, sobre o enredo, sobre tudo mais, tem muita coisa aqui pra gente comentar. Primeiro, este livro aqui, atualmente, ele é considerado como o início do realismo. Então a gente presenciava toda aquela fase do romantismo, do ultrarromantismo, assim, todas as fases românticas, e aqui este livro, ele dá entrada, então, no realismo. Quando este livro foi publicado, lá em 1857, ele antes já era veiculado em revistas, né, em folhetins, com capítulos diários. Como vocês já devem ter ouvido falar que alguns livros são publicados desta forma, Madame Bovary não foi diferente. Depois, em 1857, foi compilado e lançado em livro. E aí vocês já devem imaginar, né? Quem não sabe a história, o enredo de Madame Bovary, ele tem alguns temas um pouco diferentes do que era o habitual. Então aqui, por exemplo, a gente vai trazer a Emma Bovary, que é a protagonista, ela comete adultério. A gente vai falar aqui sobre temas e sobre situações peculiares que antigamente a gente não via tanto nos livros, não era uma coisa assim existente nos livros, ou comportamentos que eram aceitáveis, vamos dizer assim. Então, quando este livro foi lançado, né, um livro onde é escandalizado o adultério, virou assim um tremendo de um bafafá. Vocês imaginem, né? Vivendo naquela época do romantismo e tal, e de repente Gustave Flaubert me vem e lança um livro que fala sobre o adultério. Enfim, esse livro deu muito bafafá, e foi o bafafá que tornou ele polêmico. Porque as pessoas ouviam falar sobre esse polêmico livro e tal, e elas queriam saber o que continham lá dentro. Então ele acabou sendo muito veiculado na época por conta, né, dessa curiosidade das pessoas em querer saber sobre o que falava Madame Bovary. Depois Madame Bovary foi duramente criticada. Os críticos, eles detonavam o livro de Madame Bovary. Vários críticos na época, inclusive até mais recente, tá? Somente em torno ali de 1960 que Gustave Flaubert começou a ter o seu reconhecimento, e hoje é caracterizado como uma obra clássica e uma obra que dá abertura ao realismo. Hoje, aqui no Brasil, a gente pode considerar até como Machado de Assis, que abriu portas ali também para o realismo, tem um pouco aqui de vertente em cima de Gustave Flaubert, tá bom? Bom, como vocês já sabem, Madame Bovary vai falar um pouco sobre o adultério e sobre a nossa protagonista, a Emma Bovary. Falando sobre o enredo. Aqui neste livro, a gente tem tanto a personagem principal, que é a Emma, muito bem construída, muito bem definida, como a gente tem personagens secundários tão importantes quanto, que é sensacional ao longo de toda a história, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui tem passagens tão relevantes, tão importantes, que outros personagens protagonizaram, e tem tantos personagens, e eles foram tão bem construídos, que fica difícil você conseguir dissolver a obra como apenas a Madame Bovary. Ela é um conjunto de tudo. É sensacional a construção, todo o arquétipo que ele criou, toda a desenvoltura, as características, as ambições de cada personagem. É incrível. Antes de eu fazer esse vídeo, eu assisti aos vídeos da Tatiane Feltrin, que ela tem aqui no YouTube. Vou deixar também o link aqui embaixo, onde ela fala sobre Madame Bovary. E ela fez um comentário no vídeo, onde ela fala que este livro, ele é o livro do tédio, mas do tédio de Emma Bovary, não do tédio do leitor.
E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê do tédio. No enredo, aqui a gente tem o Charles Bovary. Ele veio já de uma família com não rica, mas com uma certa ascensão. Ele foi fazer ali medicina, começou ali seus estudos, então, para se tornar um médico. Ele nunca foi aquele aluno... Vamos dizer assim, durante todo o livro que você lê de Madame Bovary, você nunca vê algo que desperte o interesse em Charles. Ele é como se fosse um personagem muito apático. Ele, como se ele não tivesse interesse em nada, não se prendesse em nada. Ele não tivesse essa vontade de se evoluir, de sair daquela mesmice em que ele vive. Né? Bem ao contrário da sua esposa, inclusive. Bem o oposto. E com isso também era nos estudos. Ele nunca se destacou. Então, quando ele foi se formar em médico, ele não conseguiu. Ele virou um oficial de saúde, algo nesse sentido, como era antigamente e tal. E ali ele, então, se casa com uma viúva e tal. Não é um casamento ali que ele gosta muito. Até que essa viúva um dia falece e aí abre oportunidades para ele cortejar a Emma Bovary. Como ele conheceu a Emma Bovary? Uma noite, o pai dela ali se machucou, machucou a perna, e aí foram chamar ele então para ajudar o pai dela que havia se ferido. Então ele acaba conhecendo então a Emma neste momento. Eles se casam, e aí a gente começa então a conhecer um pouquinho mais sobre a Emma. Ela é uma personagem que ela cria-se ilusões. Ela cria-se altas expectativas, ela idealiza, ela é idealizadora de muitas coisas. E muitas coisas que não se concretizam, que na verdade não é bem aquilo. Ela idealizou um casamento, não foi aquilo. Ela idealizou uma maternidade, também não foi aquilo. Ela idealizou os amantes, também não se tornou aquilo que ela queria. Eu ouso dizer, até e aqui vai um spoiler, caso vocês não queiram receber esse spoiler do final do livro, podem pular um pouquinho o vídeo, mas ouso dizer que até ela se entediou na morte, né? A parte final dela ali é bem extensa, são várias páginas, enfim, ouso dizer até que ela tenha se entediado até com a própria morte em que ela causou, né? Ela acabou se suicidando. E aí a gente tem então esse tédio da Emma Bovary. Ela se entendia muito facilmente com o casamento, ela se entendia muito facilmente com a maternidade. E ali ela quer viver novas emoções, ela quer viver novas situações. Ela não quer mais viver aquela vida com o marido, ela passa a odiar o marido. Então ela começa a se endividar, ela gasta muito. Existe até uma questão da ansiedade, né? Existem tipos de ansiedade e tem um deles que é o compulsório, onde a pessoa, ela simplesmente começa a gastar desenfreadamente. A pessoa consome muito mais do que consegue consumir. Isso ficou redundante, né? A pessoa gasta muito mais do que aquilo que ela realmente precisa. Então, no caso da Emma, isso é muito nítido. Ela começa desenfreadamente a comprar coisas e fazer dívidas. Ela se endivida muito. Tanto é que existe um embate até com a sogra da Emma, onde quando ela vai visitar o filho, ela fala que os gastos que eles estão tendo estão sendo muito superior à vida que eles levam. A vida que eles levam não foi feita para aqueles luxos que eles estão tendo ali com aquelas compras cotidianas que elas estão fazendo. E isso tudo provém de Emma Bovary. Então ela se entendia com o casamento, ela se entendia com a maternidade, ela se entendia com o que ela faz, ela resolve ir para a igreja, ela se entendia da igreja. Aí ela resolve então ter os amantes, né? A primeira paixão dela, então, é o Rodolfo. Na verdade, o primeiro amante dela é o Rodolfo. Rodolfo é um cara ali rico na cidade, muito malicioso, né, muito esperto. E aí ele pega proveito na Emma Bovary. E a Emma Bovary cria, então, aquele conto de fadas com base no seu amante. E ela sabe que não é bem assim que as coisas estavam funcionando. Com o tempo ela se entendia. Claro, o Rodolfo, ele não é aquele príncipe encantado. Na verdade, a Emma Bovary, ela tem um azar. Meu Deus, coitado disso. Gente, ela tem um azar que ela não sabe escolher direito as pessoas. E ela simplesmente, então ela cansa daquela vida com o marido, ela cansa da filha, ela cansa de tudo. Ela quer fugir, então.
E ela resolve que ela vai fugir com o leão e ir para um outro país e viver a vida feliz e contente com seu amor, enfim, que ela finalmente achou, porque ela acha que para ela ser feliz ela precisa então mudar de vida tão drasticamente. E o Rodolfo, então, percebe que isso é um absurdo, né? E ele, vamos dizer assim, ele escreveu uma cartinha para ela, falando aquela clássica, né? O problema não é você, o problema sou eu. E ele some. Gente, coitada da Emma entra em desespero, porque ela tava depositando todas as cartas dela, todas as esperanças nela nisso. Bom, passa-se um tempo e ela então reencontra um ex-amor dela ali, uma ex-pessoa que ela havia gostado no passado, que é o Leão. Ela se encontra com ele e ali começa-se outro relacionamento com o adultério. Leon, da mesma forma como Rodolfo, ele também, vamos dizer assim, ele acaba se entediando também daquilo. Não é um relacionamento bonito ali, meio que as expectativas e as realidades são bem distintas nesse sentido. E sabe, o quanto a Emma acaba sendo ingênua em confiar nessas pessoas, em depositar as esperanças de sua felicidade nisso, né? E enquanto isso, as dívidas estão crescendo. Lembre-se que as dívidas não acabaram, elas continuam. E a Emma é casada com um marido que é muito acomodado. Existem até algumas cenas aqui neste livro, né, com o farmacêutico. Eu acho o farmacêutico um dos personagens mais interessantes de Madame Bovary, que ele resolve, então, trazer renome para ele e para o Charles Bovary. Sempre pensando nele, né? Mas ele quer tentar trazer, então, esse renome, principalmente para aquela cidadela onde eles vivem. Eles resolvem operar um aleijado e eles acham que existe uma solução, enfim. Até o Charles, ele estuda, ele fica muito receoso e tal. Resolve fazer essa cirurgia. E essa cirurgia dá amplamente errado. Então, você percebe quando Charles, ele é apagado, o quanto ele é acomodado, porque ele simplesmente... Ele leu, aceitou o que o farmacêutico disse, deu uma estudada e foi tentar fazer uma cirurgia. Assim. E a gente sabe que não acontece desse jeito. É claro que isso foi uma grande decepção, enfim, até pro próprio farmacêutico. Percebe o quanto a vida ali deles não vai mudar. Vai continuar sempre a mesma. E parece que pro Charles, a única coisa que importa na vida dele é a Emma. Emma faz o que ela quiser e o Charles simplesmente não questiona nada. Não questiona as dívidas, não questiona as coisas que aparecem em casa. Simplesmente tá tudo certo. E falando agora um pouquinho do farmacêutico que eu havia comentado com vocês, o Sr. Mais, ele é um cara que eu confesso que ele é anti-igreja. Ele tem a sua religião, mas ele é anti-igreja. E eu achei sensacional algumas passagens. Inclusive tem uma cena no final onde ele e o padre começam a discutir. Gente, fica até hilário aquela cena. E durante todo o tempo, ele tem esse debate. Inclusive tem uma cena onde uma senhora local lá, tá tendo um grande evento na cidade. Essa senhora, ela recebe esse prêmio por ser a mais antiga pessoa que trabalha e tal, por dedicação, enfim. E ela ganha um prêmio em dinheiro. E ela fala que ela vai depositar este dinheiro na igreja para que rezem por ela. E ali o seu Mais, ele faz, né, essa crítica, né? A pessoa trabalhou a vida inteira e vai pegar o que ela ganhou para depositar na igreja para rezarem por ela. Então você vai vendo essas críticas serem construídas ao longo do livro pelo seu Mais. E eu achei isso incrível, porque até então eu não havia me deparado com um personagem tão bem construído, elaborando e fazendo essas críticas, como foi o caso daqui. Tem até uma passagem que eu quero ler para vocês, é bem curtinha, bem simples, mas eu acho que vale muito a pena para vocês terem uma noção daquilo que eu estou falando, tá? Essa passagem, ela está na primeira parte, tá? E vou ler aqui para vocês. Eu tenho uma religião, a minha religião, e mesmo até mais do que todos eles, com as suas momices e charlatices. Eu creio em Deus, creio no ente supremo, num Criador, qualquer que seja, pouco importa, que nos pôs neste mundo para desempenharmos os nossos deveres de cidadãos
e de pais de família. Mas o que não preciso é ir para a igreja, beijar salvas de prata, engordar com a minha algibeira uma súcia de farsantes que vivem muito melhor do que nós. Bom, dá para ter uma noção, né? Já deu para vocês perceberem um pouquinho sobre essas críticas que o Sr. Mais cria ao longo da história. E eu achei muito divertido, porque tem cenas dele com o padre, gente, isso fica épico. Bom, reunindo tudo isso, no final, Emma se vê... Agora aqui eu vou falar um pouquinho do final, tá, gente? Então, spoilers. Aqui a Emma, então, a dívida continua crescendo. Ali começa-se, então, as pessoas a começarem a cobrar essas dívidas, esses valores, né? E aí começa-se a ter uma penhora dos móveis da casa, os móveis começam a ser vendidos. E aí Emma entra em desespero, ela não consegue enfrentar o marido, ela começa a pedir ajuda para os amantes, eles viram as costas. E aí até que ela chega, então, na fatídica cena onde ela toma arsênio, consome o arsênio, e aí ela passa por todo aquele processo até o final, ali até a sua morte. Então, assim, é um processo bem triste, é um processo bem pesado, e ela definiu cada etapa, cada final ali da sua vida. Então, assim, a Emma, ela foi uma personagem que ela morreu, dizem, né, ali na história ela fala que ela se mata ali por conta das dívidas, ela não sabia o que ela fazer, mas particularmente ela mata porque ela se entediou. Ela se entediou dos amantes, ela se viu virada às costas, e ali ela se viu sem esperança, porque teoricamente não era um problema tão impossível assim. E aí ela acaba, então, se matando. É um final bem pesado, é um final triste até, tem personagens ali que passam situações bem difíceis. E tem uma passagem que também gostei muito, gostaria de citar para vocês, na noite em que ela morreu, o marido, o Charles, passou a noite em prantos. Mas Rodolfo e Leon dormiram tranquilos e felizes. Eu achei isso pesado. Isso está aqui no final da história e, gente, isso foi pesado. Foi muito pesado. Mas, enfim. O livro, ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte, ela tem uma média aí de 10 capítulos, a segunda um pouquinho maior e a terceira também nessa média de 10 capítulos. Não são muito extensos, é um livro até que você lê numa velocidade bacana. Eu demorei um pouquinho mais, porque realmente eu tava sofrendo, gente, com essas letrinhas bem pequenininhas nessa folha branca. E eu leio muito à noite, então realmente tava sofrendo. Mas é um livro assim que quando você pega pra ler, você vai, porque ele tem um ritmo. É engraçado como é um livro que fala sobre tédio, mas tem um ritmo muito acelerado, né? Parece até situações opostas, mas que casam muito bem. Madame Bovary se tornou um dos meus livros favoritos. Deveria ter lido antes. Já falei aqui que esse livro, ele tá na minha estante já faz um bom tempo para ser lido. Não sei porque não li até hoje. Deveria sim ter lido. Recomendo para vocês. Ele é um clássico, ele é um livro extremamente importante. Ele marca ali uma nova passagem de literatura, traz mais a realidade. Então, deixo indicado para vocês Madame Bovary, de Gustave Flaubert, tá bom? Muito obrigada a todos que me assistiram até aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar e, claro, se você ainda não é inscrito, corre se inscrever aqui para ajudar a gente a crescer e trazer mais resenhas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!